Capítulo de número 21 de Provérbios, e eu não concluí, porque nós não estamos com essa perspectiva de correr com as coisas. Então, abra sua Bíblia, faltam poucos versos e a gente começa já o capítulo 22 de Provérbios. Nós paramos a semana passada no verso 24, explicamos o verso 24. Se não me falha a memória, eu até marquei aqui. E o verso 25 e 26 de Provérbios, capítulo 21. Eu não estou vendo aqui, mas acredito que a transmissão, a mídia deve estar colocando para vocês aí no telão, tá bom? Diz assim: o preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Pior do que ser preguiçoso é a pessoa desejar ter coisas. Como ter se você não trabalha? Como desejar ter uma casa se você não organiza-se ou não trabalha para ter uma casa? Como desejar ser alguém na vida se você não estuda? Ficar deitado reclamando da vida, dos outros, isso é o discurso de muita gente hoje, dessa geração aí que tudo é mimimi, tudo é nhenhenhé. Trabalhar, estudar que é bom, muita gente não quer, só reclama do que tem. Do que tem. Alguém aqui precisou trabalhar e estudar para se formar? Levante suas mãos. Cansa? Muito, muito. Quem aqui faz parte da geração que sacrificou sábado, domingo, noite? Quem já estudou de madrugada, teve sono, foi mãe, pai e só teve paz para estudar depois que os santos descansaram, não é? Muitos de nós não temos o que os nossos filhos têm e ainda reclamam. Sim ou não? Uma geração que tem TV em casa, rapaz, TV colorida, tem internet. Essa molecada de hoje não sabe, precisa tomar um pouquinho mais de bom senso, não é verdade? Eu vou falar um termo aqui que só entende quem é da minha época. Barça. Quem é da época Barça aqui? Tá vendo? Já tem gente perguntando. Irmãos, os amigos da gente que tinha a enciclopédia Barça era rico. Não era, não? Irmão, o amigo da gente que tinha enciclopédia Barça, a gente tinha que tratar o cara aqui para estudar na casa dele. Mas eu vou um pouco mais adiante. Quem aqui, para fazer trabalho, teve que ir na biblioteca da cidade, porque a da faculdade, da escola era pouca? E, pegava o livro, você tinha 3 dias para ficar com o livro. Alguns casos generosos eram 7 dias e devolva porque tem mais gente na fila. E se você não devolvesse... E a gente não morreu, a gente não virou delinquente, não reclamou da vida, não tinha carne todo dia, não tinha televisão no quarto, não tinha internet, a roupa do irmão mais velho passava para o irmão mais novo, e assim a gente vai rodando, e não é... E se eu pegar você usando essa borracha indevidamente, essa borracha tem que durar para o ano que vem. Lápis de cor, irmão, lápis de cor. Quando o cara que tinha lápis de cor de 24 cores, a gente falava, canetinha então, meu Deus, lapiseira, até era coisa de rico. Pois bem, queridos, pior do que ser preguiçoso é querer ter as coisas sem trabalhar para ter as coisas. Esse texto de Provérbio fala sobre isso, que os anseios de uma pessoa preguiçosa não inclui trabalho. É descanso, é lazer, é só não me perturbe, não fale, só tem reclamar e querer ter. O texto diz isso. Mas sem trabalho não há rendimento, não há colheita, não há nada para comer. É como alguém, e aí fica um alerta para ambos os sexos, né? Porque até então, isso era uma coisa muito mais comum e prática para homem.
você vai construir um relacionamento com alguém que não gosta de trabalhar, meu irmão, não chora, nem reclama, e nem vem querer justificar divórcio depois. Por quê? Porque você está vendo agora, sem trabalho não tem rendimento. Isso vale para todo sentido. Imagine você chegar em casa, seja ele ou ela, e você encontrar a casa virada no avesso, louça de uma semana. Quem tem que trabalhar, querido. E Paulo fala sobre isso, nós vamos ver. Portanto, querido, a gente aprende com esse texto que o desejo do preguiçoso vai levar ele à morte, vai levar ele a se perder, porque ele nunca consegue pôr as mãos no trabalho. Nunca. Pessoas preguiçosas sempre dão justificativa para não trabalhar, mas são gananciosos, são avarentos e odeiam trabalhar. E mesmo nos momentos de urgência, eles não têm forças para realizar e gastam o seu tempo com coisas vãs o dia inteiro. O preguiçoso não ajuda nem ele mesmo, e muito menos para aliviar o lado de quem está precisando. É comum você perceber, o preguiçoso ele pode estar morando dentro de uma casa, ele está vendo a necessidade, ele está vendo a dificuldade, mas ele não faz nada para mudar esse quadro. Mas ele quer ter, ele quer comer, ele quer beber, ele quer se vestir, ele quer o melhor, mas não quer trabalhar. E aqui aplica-se a cuidar do seu futuro. E o preguiçoso, essa pessoa, ela adota até ser alimentada pelos outros, não é? E muitos acabam sobrevivendo à custa de quem trabalha. E aí a gente vai encontrar hoje assim alguns absurdos que eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 10. Ele está falando sobre gente preguiçosa. E o conselho de Paulo é: quem não trabalha, não coma. Então, se a pessoa não quer trabalhar, ela também não tem como comer. Porque, pelo menos na minha casa, não chega comida tão prometida pelo governo. Aliás, ainda não chegou a picanha que foi prometida. E eu acho que não vai chegar, não é? Mas chega na minha casa IPVA, chega os impostos, etc. e tal. E não pague não para você ver se você não perde. Porque a gente não é dono de nada. Você compra o carro, mas se você não pagar o IPVA, você vai ter dor de cabeça. Você compra a casa, se não pagar o IPTU, você vai ter dor de cabeça. E assim a coisa vai caminhando. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo levava essa questão tão a sério que ele não se tornou nem pesado para os outros. Ele construía tenda até para desenvolver e ter também como manter a questão missionária da época, como ele assim vivia. E o texto é muito claro. Você não gosta de trabalhar? Ok, vamos colocar aqui como um direito seu. Mas como é que come? Porque alguém tem que colocar comida na boca ou na casa. Como é que toma banho? Quem paga a luz? Como é que paga a água? Como é que você se locomove? Então é óbvio, irmãos, trabalhar faz parte da vida. E aqui Salomão, ele dá um conselho para o seu filho, quando ele trata desse assunto, dizendo que o preguiçoso ele deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Queridos, eu não sei vocês, mas você já levantou para trabalhar sem vontade? Perguntinha bem juvenil, né? Um dia de chuva, de inverno, 4 graus, garoando, aquele barulhinho na telha, aquela gotinha na calha, tim, tim, tim. Você olha e você fala: santo Deus, Adão, Adão, o que você fez? Mas não tem jeito, neném, você tem que ir. Outro dia eu estava conversando com meu filho, o João está lá, deu probleminha, lata de leite, 129 pau. É isso aí, gente boa, é isso aí. É isso que a Bíblia fala. E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não estar participando de um círculo vicioso. Aqui em São José, por exemplo, tem um slogan: não dê esmola, dê dignidade. Eu estive numa reunião com o prefeito segunda-feira de umas 5 horas, saí de lá assim já estupefado, como diria algum, de tantos cursos que a prefeitura tem em São José gratuito, de tantas formas que tem. Ninguém pode dizer que não tem
oportunidade de crescer, de aprender, é só querer. Mas algumas pessoas optam, e eu quero dar um aviso para vocês, que esses dias foi estourado 2 centrais clandestinas aqui em São José, de 2 casas que fabricam placas para algumas pessoas, me ajude, passo fome, etc. Coisa está virando indústria criminosa aqui em São José. Irmãos, trabalhar, se eu não estou contente com o trabalho que eu exerço hoje, vai estudar, vai melhorar o teu currículo, mas ninguém vai estudar por você, ninguém vai passar madrugada por você. Cada um sabe o que quer na vida. Quem quer crescer, paga o preço por isso. Verso 27. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. O culto que agrada a Deus, ele tem 2 características. A primeira delas é ele é verdadeiro e ele é óbvio que tem sinceridade. Qual é o culto que não agrada a Deus? É o culto voltado com interesse, aquele que o praticante realiza, mas ele tem por trás daquilo uma intenção. É alguém que dá uma oferta, por exemplo, com a seguinte intenção: o culto para Deus não pode ser um culto baseado, vou fazer porque vou ganhar isso. O culto que Deus aceita é o culto que vem do coração. É o culto em que, independente de eu estar chorando, estar sofrendo, independente de eu estar decepcionado, independente do problema conjugal, independente do problema familiar, independente do problema no trabalho, eu estou para adorar ao Senhor. A bênção, ela se manifesta por algumas coisas muito significativas. Entre elas, tem dia em que você, ou eu, ou nós, temos problemas cujos quais nos levam a querer não sair de casa, muito menos a congregar. Mas quando você vem, e é para isso que a gente está aqui, uma coisa só nos faz ser aceito diante de Deus, é que aconteça o que está acontecendo, mesmo chorando, eu estou adorando o Senhor Jesus Cristo, eu estou dando o meu melhor para o Senhor Jesus, e alguns cultos que são especiais. Porque, irmãos, tem culto em que a gente está feliz, né? Grande maioria a gente está bem, está feliz, mas tem culto que você não está. Tem culto que você tem algumas coisas para resolver. Você tem algumas respostas, perguntas, melhor dizendo, aqui dentro, que ainda não vieram respostas para você. Agora, porque Deus ainda não respondeu, ou porque eu não recebi, ou eu vou para ter, é esse o culto que Deus não se agrada. A Bíblia diz que Saul usou uma justificativa para não ter sacrificado aquilo que Deus mandou sacrificar, no caso Amaleque. E o que ele fez? Ele disse: não, eu peguei as ovelhas para fazer culto para o teu Deus. Aí o profeta, usado por Deus, respondeu e disse assim: por acaso Deus tem tanto prazer em sacrifício do que primeiro se obedeça a sua palavra? E o que Salomão está dizendo aqui é o seguinte, que quando a gente tem no coração um sentimento perverso para cultuar, esse tipo de culto já nasceu morto, já não tem valor para Deus. Você lê no livro de Isaías que, em alguns momentos, o Senhor disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu viro meu rosto para não ver o sacrifício. Oferecer culto para Deus e continuar com vida de iniquidade é abominação para o Senhor. O que isso significa? É eu estar a prestar um culto ao Senhor, mas manter em minha vida situações, hábitos, prática, mente, comportamento iníquo. Então, eu estou no templo, eu estou fazendo, mas da porta para fora eu faço o que quero. Eu continuo com os mesmos hábitos, os mesmos pecados, as mesmas transgressões, as mesmas iniquidades, os mesmos erros, as mesmas coisas, mas eu estou aqui. Eu não estou me referindo, e o texto não está se referindo, exatamente à condição de alguém que vem do mundo, que está no processo de libertação, que está no processo de conversão, que ainda não teve um encontro com Jesus, e ele está aí. Glória a Deus pela vida dele. Mas o que o texto está nos dizendo é quem conhece e está praticando apenas atos, simbolismos, e acha que Deus recebe. Deus não recebe.
Você se lembra da passagem que Jesus estava no templo, as pessoas estavam ofertando, e ele olhou aquela senhora que vai até o momento do ofertório, e ela dá uma oferta que era, aos olhos de quem tinha muito, ela era pequena, mas aos olhos de Deus, ele disse, esta deu a maior oferta, a melhor. Porque para aquela mulher, ela deu sem qualquer expectativa de que alguém estivesse olhando para ela humanamente, com a expectativa de que ela ia dar aquilo e automaticamente ia vir o triplo para aquilo. Ela deu porque ela cultuou, ela deu porque estava na alma, ela deu por prazer, ela faz por amor. E Jesus pega aquele exemplo e disse assim, ó, esta fez isso. Na mesma linha, há uma orientação que diz assim, olha bem a questão de culto, que tudo comunica, como diz o apóstolo João, tudo comunica. Se eu faço coisa certa, eu estou mandando uma mensagem. Se eu faço coisa errada, eu também estou mandando uma mensagem. Se eu ando desalinhado, eu estou mandando uma mensagem. Se eu estou fazendo a coisa certa, uma mensagem. Perceba que o texto bíblico também diz assim, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, e você vai ofertar, acerta lá com ele. Não é para deixar de fazer. Eu disse, vai resolver. Para que as nossas mãos não sejam mãos contaminadas de iniquidade. Eu estou ofertando, mas eu estou em desavença com A, com B ou com C. Dentro da casa do Senhor. Mas pode ser em casa também. Pode ser em outras áreas. Mas eu estou aqui. Ora, aos olhos de vocês, aos olhos do templo, eu estou fazendo aquilo que é o certo. Não é? Só que Deus fala, você está fazendo um negócio, mas na verdade seu coração está cheio de raiva. Você está em ódio. Você acha que eu vou aceitar a tua presença? Você já parou para pensar quantas pessoas estão entrando dentro dos templos exatamente agora, com a cabeça lá fora e questionando inclusive a palavra? Você já parou para pensar como que Deus olha para alguns tipos de culto aonde nem respeito pelo momento do culto se tem? Você já parou para pensar que algumas pessoas, isso é óbvio que não deve acontecer aqui, né? Pelo menos que eu saiba não. O culto está acontecendo, as pessoas estão no celular, consultando o preço de tomate, Facebook, etc. e tal, mas está no culto. Você acha que esse culto, você já sabe, lógico que Deus não recebe. Eu estou aqui, mas eu estou acompanhando pesquisas, o noticiário. Irmão, não venha. Você está arrumando problema para a tua cabeça. Como a Bíblia diz, está arrumando brasa sobre a tua cabeça. É o culto que eu estou, mas eu não estou presente. O sacrifício não é uma cerimônia mágica, irmãos. Estar prestando um culto para Deus não vai acontecer uma magia porque eu estou aqui. Olha, eu fui lá no culto, Deus viu, etc. e tal. Não, querido, eu volto a dar um exemplo para você. Imagine alguém que vive uma vida, não conhece Jesus, e ele vem, está sentado, ouvindo, há um conflito na alma dele, porque ele sabe que ele precisa mudar em algumas coisas, mas ele ainda não teve um encontro, ele está no processo. Óbvio que o Senhor está olhando para ele, a palavra está ministrando no seu coração, ele ainda não se decidiu, o processo está acontecendo. Quanto tempo eu não sei. É diferente de alguém que conhece a palavra e trata com leviandade o culto. E trata como uma coisa qualquer o culto. Seja no momento da adoração, eu me preocupo muito, viu, querido? Me preocupo, mas hoje não sofro mais pelos outros, eu ensino. Estamos dentro da casa do Senhor e a Bíblia até orienta, né? Guarda o teu pé quando entrar na tua casa, presta atenção no que você está fazendo. Aqui não é lugar para bagunça. Aqui não é lugar para desrespeito. Cuidado como você fala com aquelas pessoas que estão cuidando do culto. Cuidado como você trata aqueles que estão fazendo o culto acontecer. Porque, afinal de contas, a quem muito Deus dá, também será cobrado. Se eles estão errados, Deus vai tratar com eles. Mas se eles estão fazendo aquilo que é certo, não me dá o direito de destratar e desrespeitar pessoas. Agora, imagine você, eu venho para um culto,
mas eu não gosto de... Não me levanto para orar, não gosto de aplaudir, não gosto de cantar. Eu estou aqui. Fazendo o quê? Não sei. Tem lugar mais gostoso, talvez, para estar? Olha, para quem não está afim de cultuar, tem. Tem. Para culto, está sempre dormindo. Para culto, está sempre indisposto. Para culto, está sempre de mau humor. Mas termina o culto, acorda, o pique vem, vai até 1, 2 da manhã na frente da TV, bate um papão, gosta da turma do culto, não tem uma motivação. Não há uma expressão de louvor. O que o texto está dizendo é que este tipo de sacrifício para Deus não vale nada. Vocês já me ouviram pregar aqui, falar isso algumas vezes, eu vou repetir novamente para vocês. Nenhum culto é igual. Nenhum culto é igual. O verso, eu repito, o sacrifício do perverso é detestável, principalmente quando oferecido com más intenções. Vou para agradar Fernanda. Vou para agradar fulano. Ou como dizia alguns aqui, vou para o pastor não me ligar e perguntar por que eu não fui. Houve um tempo até que eu fazia isso. Hoje eu faço com as ovelhas. Me preocupo. Mas em alguns casos eu não sou Deus, eu não adivinho algumas coisas, eu não sei algumas coisas, se não me reporta é porque eu não quis falar. Então, viva a sua vida. Mas tem culto que, se a gente parar para analisar, como é que Deus recebeu certos cultos? Já que ele diz que ele detesta, ele não recebe o culto que é feito com segundas intenções. Então eu vou ao culto, porque eu quero apenas preencher o momento, mas eu não sei nem o que pregou. Qual foi o tema da mensagem de domingo? Quem se lembra? Não fala, não. Você se lembra que foi pregado domingo aqui ou não? Qual foi o texto bíblico que foi pregado domingo? Você se lembra? Não precisa falar. Não quero constranger ninguém. Você se lembra da mensagem de terça-feira, que fechou um ciclo de 4? E da escola dominical de domingo que você esteve presente? Você se lembra? Então nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, mas nem um dia por semana a gente é capaz de sacrificar para Ele. Nós temos outras prioridades nos domingos, etc. Eu até já falei sobre isso. Tem um feriado que é o que a gente mais devia estar enfiado, lotado dentro da igreja, é o da Páscoa. Esse, meu irmão, não era para estar viajando, fazendo nada. E é um desses que, muitas das vezes, a gente menos valoriza. E o texto diz exatamente sobre isso. E os ímpios não se arrependem. Eles trazem sacrifícios por outros motivos ocultos. Vou, mas, na verdade, minha mente está aqui. Eu estou aqui, mas a minha mente está no jogo. Está naquilo. A Bíblia diz que o Senhor sonda os corações. E esse culto para Deus não tem nenhum valor. Daí, a ordem no culto, por exemplo. Paulo nos orienta que o culto tem que ter ordem e decência. Você acha que Deus recebe um culto com anda para lá, anda para cá, que vem aqui, fala para lá, faz para cá? Sim, irmãos, eu já sou crente há vários anos, né? E eu já vi coisas em igrejas que não são nem pouco bonitas. Mensagem pregando e pessoa batendo papo na hora da mensagem, por exemplo. Você acha que o Espírito Santo está nesse negócio? Você acha que Deus se alegra de alguém que o pregador está fazendo ministração e eu estou andando, roncando? Aqui mesmo, tem gente que já roncou na hora do culto e ainda continua roncando na hora do culto. Aí tem uns crentes aí que eu vou falar para você, corre um grande risco se o arrebatamento ele ficar. Pensa, está falando de receita na hora do culto. Nós entramos aqui, os irmãos estão orando aqui. Ó bem, presta atenção. Os irmãos estão orando aqui, tem um grupo ali fora, e dá risada, e falha, acontece. Estão dentro do templo. Enquanto uns estão orando, os outros estão lá. Você parece que caiu a ficha onde você está ou não, o que está fazendo? Ou o culto acontece só na hora que alguém diz a paz do Senhor Jesus, boa noite, queridos.
Para alguns, o culto já começa quando eles vão chegando aqui, antes de abrir, preparar tudo. Você percebe que a noção de santidade, de cerimônia, para muita gente não tem. É meio escárnio, né? Tem irmãos orando aqui e eu estou ali batendo o maior papo, falando alto, como se nós estivéssemos no mercado. O mercado é assim. O mercado você está lá e está tudo bem. Você para um, não, tubaína para mim, um pastel com ovo, o outro está falando, dá um quibe aqui, aí, ô, Kleber, tudo bem? Ô, como é que está, João? Legal, tá, um fala aqui, outro fala lá. Isso é normal, é lá, é ambiente próprio para isso. Mas numa igreja, no momento em que as pessoas estão, por exemplo, intercedendo por alguém, ou intercedendo pelo culto, ou a equipe está intercedendo, e 2, 3 ou 4, 5 estão lá, sabe, como se estivesse numa padaria. Sabe que essas pessoas têm noção do que está acontecendo, a atmosfera que eles estão, o ambiente que eles estão? Ou eu estou com o celular na mão, mas você viu aqui que postou agora? Você viu aqui? Sabe que essa pessoa tem noção? O culto não acontece simplesmente no momento que deu 20 horas. Por isso que a Bíblia fala, presta atenção, guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Você está entendendo algumas coisas? Porque, não, então vai lá fora, tal, não fica. Mas começou. Não faz sentido, irmãos. Para o novo convertido, não vou nem dizer, mas para o camarada que está chegando recém na igreja, ele vê uma igreja onde um povo está orando aqui, o outro está dando risada ali, o outro está conversando ali, o outro está mexendo aqui, o outro... Não, para isso a gente já ajustou, para isso aquilo que tinha que ser ajustado, ajustou antes, fez antes. Culto, tudo comunica. Tudo comunica. Eu acho lindo quando, em alguns lugares, a gente percebe que 20, 30, 15 minutos antes está tendo aquele papo, mas quando vai dando um momentinho do culto, não precisa chamar ninguém, já está todo mundo sentando, já tem gente em espírito. Você percebe que uns realmente vão com um propósito. Agora, quem vem sem propósito, ele vem como o texto está dizendo, e nem se arrependem do que estão fazendo. Tudo comunica. Eu sou um obreiro, estou escalado. Fui porque estou. Não, cara, seu culto já começou faz tempo. Presta atenção que tipo de culto. Você sabia que você tinha que ter cuidado disso, ter feito, você não fez por relaxamento, por preguiça, por raiva, mas isso é culto. Isso é culto. Graças a Deus, pelas pessoas que organizam para que as portas estejam abertas, as luzes estejam... Eles já começaram o culto mais cedo. Agora imagine se o espírito que está é como isso aqui que o texto fala. O Senhor não recebe. Isso é terrível. Verso 28. A testemunha falsa será morta, a testemunha confiável terá permissão para falar. Esse texto está falando de pessoas que vendem as suas consciências, ou a sua consciência, e recebem os piores adjetivos. Eu já vi amigos que dizem assim, eu estou entrando com uma ação no trabalho, mas eu rolei você como testemunha, você confirma para mim isso, mas não é aquilo. Aí, eu sei que isso não é verdade, mas eu vou lá depor porque meu amigo me pediu. A Bíblia condena e trata isso como uma pessoa que tem na sua vida legalidade para espírito de mentira. E a Bíblia diz que quando uma pessoa é vitimada por outra que praticou mentira contra ela, elas são até amaldiçoadas pela boca daquelas pessoas. E aqui o texto, ele nos traz o seguinte entendimento, que quem anda com falso testemunho na vida, ou testemunha falsamente, não somente em juízo, mas por qualquer coisa, essa pessoa precisa estar preparada, porque a sua punição é merecida e vai chegar. Quantas pessoas já foram condenadas injustamente por causa de uma mentira? Eu já estive no banco dos réus, sentado, e a pessoa falava assim, eu vi quando ele fez isso. E isso de fato não aconteceu. Foi necessário gastar dinheiro, foi necessário pagar advogado, foi aborrecimento, foi estresse, e lá na frente, 5, 6 anos depois, a pessoa mentiu aqui, ela confessou. Esse tempo perdido, esse tempo de desgaste na vida da gente, isso não tem como recompensar. Isso não tem o emocional que vai. Mas aos olhos de Deus, a Bíblia diz que testemunhas falsas serão severamente punidas. E começam por aqui, pode ser que por aqui sejam tratadas,
mas aos olhos de Deus a testemunha falsa não vai deixar de ser tratada. E a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus e nós, a nosso respeito, onde nós teremos que prestar contas das nossas palavras, das nossas atitudes. E que a testemunha falsa, ela vai ser silenciada e a testemunha verdadeira receberá o seu galardão. Então, eu penso que esse versículo, que já faz aqui analogia com outros há algum tempo, ele não demanda muita explicação. Até porque, irmãos, quem é o pai da mentira é Satanás. Simples assim. Não existe mentirinha nem mentirona, existe mentira. Quem anda com mentira na boca não tem Deus por pai. Agora, quem tem o hábito de mentir, já está sentenciado à sua vida. Agora, preste bem atenção, porque algumas pessoas estão tão acostumadas em mentir que perderam a noção, o freio, o filtro de quem elas são. Para isso, volto no versículo anterior. Que tipo de culto é esse que eu venho prestar para Deus, mas eu ando com mentira na minha vida? Será que Deus recebe o culto do mentiroso? Não, Deus não recebe. Vamos em frente. Verso 29. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Nosso rosto fala sobre o que carregamos no coração. Isso é tão interessante que muita gente anuncia no seu rosto a bondade ou a ruindade, rancor ou aceitação. Tem pessoa, o perverso aqui, a pessoa ímpia, a pessoa que não tem Deus na sua vida, que não cava a sabedoria, quando você vai chamar a atenção dela, o semblante muda. Quem já viu isso aí? Eu vejo. É fácil. Não chame a atenção, porque ele não pode ser chamado a atenção. Chamou a atenção, enfurece o rosto. E alguns ainda acham que podem questionar. Por isso que outro dia nós estudamos aqui que quando você estiver perto de um sábio, é a gente que tem que cavar do sábio o que ele tem no coração. Porque voluntariamente ele não dá, não. O rosto mostra o sentimento que a gente tem. Então, quando um ímpio endurece o coração, ele está dando uma demonstração, e vem no rosto. Ele vai continuar nesse caminho. É diferente da pessoa que ela é advertida, que ela é aconselhada ou até disciplinada, que ele não endurece o coração. Ele pode até avermelhar de vergonha, e isso é saudável. Isso é saudável. A pessoa que ela fica envergonhada quando ela foi advertida, porque ela vai levar aquilo para a vida. Ele se preocupa com o rumo da vida. Agora tem gente que é o famoso cara de pau. Você chama atenção, pode ter sido o ato pior que foi. O exemplo é péssimo, a referência é horrível. Mas essa semana, um filho matou o pai, a mãe e a irmã. E ele teve coragem de, no momento que ele matou o pai e a irmã, a mãe estava trabalhando, ele foi treinar, foi para a academia, deixou o pai e a mãe mortos. Sabendo o horário que a mãe ia chegar em casa, ele volta. Quando a mãe chega, a mãe percebe, ele também mata a mãe. E ele dá uma entrevista dizendo: não me arrependo do que fiz e faria tudo de novo. Não vou entrar muito nesse campo, mas a vida nos ensina, e o ministério também. O ministério pastoral ensina muito sobre isso. Quando você vai pontuar algumas coisas, e algumas pessoas fecham o rosto na hora, não aceitam, e algumas chegam até a tomar posições de hostilidade, se afasta, não participa mais, faz boicote, porque não gostou da chamada de atenção. Esse não é sábio. Esse não é o que está na prudência.
fica claro. Já a pessoa que está no caminho da sabedoria, ela está preocupada em crescer na vida. E essas pessoas são tão justas e diferentes dos outros, que elas não endurecem o rosto quando são repreendidas. Elas ficam com vergonha, ficam com tristeza e direcionam o curso da sua vida dali para frente para não fazer mais. Já a pessoa que é perversa, ela fecha a cara, faz deboche, bate na mesa, fala, não aceito, para mim não serve. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, como pastor. Pode passar o tempo que for. A Bíblia diz que um dia teu pecado te achará. O que você planta de rebeldia, de coração duro, vai voltar e vai te achar. É proibido errar? Não. Nós erramos. Nós falhamos. Quantos de nós aqui que nos arrependemos de muitos erros da nossa vida e que pela maturidade que temos hoje, certeza absoluta não faríamos mais. E não temos problema de ser chamado a atenção. Ficamos até com o rosto enrubescido, vergonhado. Isso é saudável. Porque quem tem vergonha, daí a expressão vergonha na cara. Quem tem, se constrange. Mas um constrangimento de tristeza por ter errado. Não tristeza por ter sido chamado a atenção. Lembre-se que o livro de Provérbios não trata apenas da questão espiritual, mas ele fala também de relacionamentos de dia a dia. Então, queridos, muitas das vezes, e aí eu entendo a declaração de Pedro, quando ele diz, não dei pérolas aos porcos. Você percebe que com algumas pessoas, e nós vimos isso aqui a semana passada, no estudo, não vale mais ficar desgastando tempo com elas, porque elas não querem, e a gente fica andando em círculo, não querem ouvir. Se a gente não tomar cuidado, nós concentramos tempo e energia com quem não quer crescer. Pessoas que querem crescer e são sábias, elas aceitam. Pede desculpa. Irmãos, eu não confio de jeito nenhum em quem é provocado a pedir desculpa. Desculpa não pode ser uma coisa sabe? Eu acho não, tenho certeza, que às vezes os pais, nós vamos ver isso no capítulo 22, devem, muitas das vezes, fazer os filhos, você vai lá, você vai pedir desculpa por aquilo que você fez. Eu não vou, você vai, porque eu não te eduquei para ser assim. Mas agora eu me refiro a adulto, porque de criança, e alguns, é um processo, né? Alguns vão apanhar bastante até aprender, mas se vão colocar em prática, é outra história. Mas sabe aquele negócio de eu falar assim, você tem que ir lá, você vai pedir desculpa, o pessoal fala assim, eu estou vindo aqui porque o pastor falou para pedir desculpa, estou vindo aqui porque fulano... Irmão, isso não vale. Isso não vale coisa nenhuma. É aquela história, eu estou vindo aqui, se eu te fiz um mal... Você não sabe que você fez mal, então o que você está fazendo aqui? Então não vale isso. É esse tipo de coisa que a Bíblia fala. Que pessoas que não estão passíveis de serem ensinadas, nem quando são chamadas a atenção, elas se manifestam. Porque o rosto delas mostra aversão àquilo. E é por isso que a gente encontra um monte de situação hoje, e o único que é prejudicado com isso é a pessoa que não aceita. Verso 30. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O que esse texto está dizendo? Não há truque, não há conspiração, não há planejamento, não há estratégia, não há nada que eu possa fazer contra a palavra de Deus, a vontade de Deus que vai prosperar na minha vida. Se Deus falou, se Deus determinou, não adianta eu querer fazer algum tipo de truque para manipular. A síntese desse versículo é:
Deus você não engana. Impossível. Lembra da passagem do jovem, preguei esses dias, na rádio e está lá no YouTube, do jovem rico, que ele chega para Jesus e chama Jesus de bom mestre. Primeiro, ele usa da expressão bom mestre, achando que ele vai levar Jesus a dar uma quebrantada, porque era um tipo de elogio, e Jesus já pega ele logo no início e fala assim: por que você está me chamando de bom, se o único bom é Deus? Então Jesus já dá uma logo no calcanhar dele, para mostrar, não vem com essa conversa que não é por aí que a banda toca. Mas perceba que ele fala assim: eu tenho cumprido os mandamentos, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O Senhor Jesus falou: você conhece os mandamentos? Eu tenho cumprido isso. Aí ele fala assim: olha, só te falta uma coisa. O que é? Vende o que você tem, dá aos pobres e me siga. Na verdade, não é o que Jesus não estava querendo que ele se desfizesse dos bens, que é um critério para quem quer seguir Jesus, viver a vida franciscana, como diz aí. Não, não é isso. É que para Jesus, ele sabia que para aquele moço, o senhor da vida dele era o dinheiro, era Mamon. Ele até se sentia bem com a Torá, ele até gostava dos ensinamentos, mas na vida dele Jesus não era Senhor. Aliás, vamos falar de Deus. Por quê? Porque para ele, e Jesus pega ele exatamente no ponto que é o problema da vida dele, ele simplesmente estava vivendo uma vida religiosa. Qual é o exemplo, pastor, da comparação? É o seguinte, irmão: ninguém engana Deus. Então, às vezes, a gente fica preocupado, isso é normal nosso, do ser humano, mas fica aqui uma palavra de fortalecimento para nós mesmos. Às vezes a gente se preocupa muito com armas de mentira, de engano, de estratégia contra a nossa vida. Irmão, não tem nada mais poderoso do que uma vida no altar. Não tem nada mais forte do que um homem, uma mulher temente a Deus. E a palavra de Deus diz que truque, magia, encantamento não pode contra Deus. Pastor, a questão de alguém que faz... Irmão, a Bíblia é clara. Maldição sem causa não virá. O que eu estou vivendo, eu dei causa? Porque enquanto eu não estancar essa causa, enquanto eu não tomar uma posição espiritual, tenho legalidade. É outra coisa, é outra história. O que o texto aqui está nos dizendo é que com Deus não funciona cantar bonito. Não funciona com o Senhor vir aqui no púlpito se emocionar e chorar. Não funciona com Deus eu pregar bem. Eu não vou me lembrar agora, até porque o nome desse pregador não é mencionado, mas nos campos acadêmicos, seminários, consta um fato em que uma comunidade cristã tinha um pastor. E uma das frases do rebanho era o seguinte: ele prega tão bem que nunca deveria descer do altar. Porque quando ele desce do altar, ele desprega o que ele prega. E a outra frase desse rebanho é: antes ele não subisse para o altar. Porque quando ele sobe para o altar, ele mostra a sua vulnerabilidade. O que esse rebanho e as pessoas diziam a respeito deste personagem? É que quando ele estava no altar, ele pregava muito bem. E quando eles dizem, ele prega tão bem que nunca devia descer do altar, porque a vida dele pessoal é uma tragédia. Ele não vive aquilo que ele prega. E a outra declaração é: antes não subisse, por viver o que vive, o altar não lhe pertence. Existe muita gente, e daí eu fecho com você, que acha que comportamentos, boas ações, boas ofertas, favores, entre aspas, nós aprendemos que Deus não precisa do nosso favor. Ou você é servo, ou você não é. Podem comprar Deus, comprar salvação, comprar carisma. Alguns compram carisma, simpatia.
Só o Espírito Santo que não. Ananias e Safira que digam. Alguns dizem assim. Mas você se lembra que no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, está escrito que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo, e a palavra já tem uma declaração: se afasta, porque eu não te conheço. Mas muitas pessoas se converteram do que eu preguei, é verdade. Mas não é pelo nosso poder, é pelo poder da palavra. A igreja entende isso? É pelo poder da palavra. A palavra de Deus é que é poderosa. O instrumento pode até levar outros para Jesus, mas pode não ser salvo. E aí o grande erro da nossa vida. Porque não vale com o Senhor truque para enganar, para ludibriar. No final, Deus sempre vence. Deus sempre vence. Deus conhece o coração, irmão. E aqui não vale a gente vir com essa conversinha que alguns gostam de se justificar e manter no seu erro. Quando a gente tem convicção, a gente se submete e paga o preço. Então, eu estou achando que porque eu doei algo, porque eu faço algo, porque eu estou lá, que isso eu posso dar um somebody love no Senhor. Pode não, filho. Pode não. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer é eu levar alguns para o céu e eu mesmo não subir para lá. 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. O que esse texto quer dizer? Que não existe nenhum preparo para a guerra, que não existe nenhuma estratégia, não existe nenhuma boa ação que qualquer homem possa fazer, que possa surpreender, que possa ser melhor sucedida do que a ação de Deus. Isto não nos autoriza a sermos indisciplinados, desorganizados, despreparados, fazermos as coisas sem estar alinhados. Não é isso. O que o texto está dizendo é exatamente no contexto de que, por mais que eu possa fazer o meu melhor, se Deus não abençoar, nós estamos perdidos. Então, alguém pode bater no peito e dizer o seguinte: cheguei até aqui pelos meus méritos, fiz o que fiz por isso. Não. Se Deus disser não, não vai, não vai. Tem coisas que a gente fez tudo certo, planejou, organizou, tentou, mas de repente não foi o momento, nem a vontade de Deus. Então, o cavalo é preparado para o dia da batalha. O que quer dizer? Ele é treinado para isso. Ou você acha que Golias não era capaz de vencer Davi? É lógico que era, irmão. Em guerra desde a sua adolescência. Os instrumentos de guerra de Golias eram fantásticos. E Davi quem era? Davi era um menino perto dele. Por mais que Golias fosse preparado, o que venceu a batalha não foi a pedra de Davi só. Foi a vontade de Deus e a fé. Então, o cavalo pode ser o melhor, as estratégias podem ser melhor, e aqui eu vou fechar o capítulo 21 com você. Coisa boa é a gente estar alinhado com Deus. Pode levantar o mundo inteiro, e eu gosto dessa imagem de Daniel na cova dos leões. Vai morrer. Tá bom. Daniel está vivo. Porque o Senhor fechou a boca dos leões. Amém? Fechamos o capítulo 21 e vamos para o que der para o capítulo 22 dessa noite. Ok, querido? Abra então a sua Bíblia agora, ou caminhe comigo. Verso 1 do capítulo 22 de Provérbios. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e melhor que ouro. O que esse verso quer dizer? Que o caráter é mais importante do que riqueza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece gente rica, mas fútil? Tem, né, querido? Como tem? Tem gente que pode estar coberta de joia, mas é tão
tão pequeno, tão insignificante, que não vale a pena. O que o texto está nos dizendo é que a nossa reputação vale mais do que riquezas. Vale. Existem situações que algumas pessoas podem até inventar uma mentira sobre a gente, sim ou não? Mas aí alguém fala assim, de fulano de tal, não acredito. Está mentindo. Por quê? Conheço o seu caráter. Não faria isso. Não faria isso. Porque a pessoa leva um tempo. E aqui Salomão está dizendo para o seu filho, presta atenção, filho, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Meu irmão e minha irmã, eu já vi pessoas que com dinheiro na vida, na hora do almoço ninguém quer sentar perto dela. Eu já vi pessoas que têm bens e bens e bens, mas o que ela mais deseja ela não pode comprar, amizade. Ela compra bajulador, amizade ela não compra. Existem pessoas que são tão agradáveis, sua reputação é tão boa, o seu caráter é tal, que as pessoas desejam tanto estar perto dela, e quem tem dinheiro, quem tem posses, riquezas, que tem função maior, cargo, isso não compra. Mas aqui tem um problema para nós pensarmos. E o problema é esse, querido, que um nome não pode ser restaurado facilmente. Quanto tempo demora para a gente construir um nome? Não é? Quanto tempo demora para a gente construir um nome? Então, aqui tem uma vacina para a gente. Meu pai dizia o seguinte, frases do meu pai, né? Filho, o homem que tem crédito, ele compra o mundo. Eu falava, mas como que compra o mundo? Eu lembro da época do talão de cheque. Ele falava assim, tem cheque? Tem, então. Tem crédito na praça. O que significa? Nosso nome fala muito quem nós somos. Se alguém falar assim, Jacira, você não vai pensar na Rosana, não vai pensar na Zina, você vai pensar em quem? Jacira. Aí você vai dar algumas qualidades para ela. Se alguém falar para você assim, rapaz, sei não, hein? Passei ali no bar do João, mas a Jacira estava mandando uma manguaça para dentro. Falei, vá se converter, rapaz. Vá caçar assunto, demoniado. Não, Jacira não. Jacira não. Por quê? Por causa da reputação dela. Se alguém falar assim, passei ali e vi a irmã Jacira nos amassos ali na passarela, falou, o quê? Não, a Jacira da nossa igreja não é. Não, capaz mesmo, rapaz. Quem é isso aí? Eu não falei com ela, mas eu vou falar. Porque a reputação. Quando a gente é pai, avô, obreiro, cristão, a gente precisa pensar no que a gente fala na mesa de casa, na roda de parente, no meio de outros cristãos, porque para construir uma reputação às vezes gasta anos, mas Salomão está dizendo, para restaurar não é tão fácil não, não é fácil. Você viu alguns escândalos, aliás, alguns não, porque nós somos bons nisso, né? Que aconteceram aí na operação, ex-operação Lava Jato. Pode apagar a operação, pode suspender os juízes que fizeram parte daquela operação, mas a reputação de quem meteu dinheiro para dentro ilícito, isso ninguém apaga. Eu costumo dizer que Deus perdoa, mas os homens nem sempre. Alguns vão ter que conviver para o resto da vida, e é fruto do que semeou, pela reputação que ele manchou. A fama não pode ser facilmente restaurada, mesmo que por dinheiro.
Por exemplo, algumas das figurinhas que a gente conhece que estão aí hoje, achando que estão com poder, elas podem até ter cargo público, mas para nós, você fala, sei quem é. Não mudou tão cedo, não. O bom nome de uma pessoa é o caráter, é o seu caráter, é a sua vida, e o modo pelo qual ele vai ser lembrado até após a sua morte. Tem gente que a gente tem, assim, referências deles, do caráter que eles foram, de tão significativos que eles foram, e que ele pode não estar vivo, mas até hoje o nome dele é lembrado, e é honrado, e é respeitado. Isso é indiscutível. Vou dar um exemplo para vocês. O reverendo Billy Graham conta na sua biografia que ele estava tão preocupado com quem ele representava como embaixador do reino, que se ele fosse em um prédio e num elevador, quando abrisse, tivesse uma mulher sozinha no elevador, ele não entrava no elevador. Ele tinha receio de que alguém, aquela situação, pudesse gerar algum tipo de mancha na sua reputação. Isso era muito sério para ele. O bom nome de uma pessoa, meu irmão, é o seu caráter. Eu não vou perguntar para todos, mas cada um aqui deve ter uma pessoa na sua vida que você fala assim, meu Deus, que falta. Como eu acho que ninguém aqui conhece, nem sei se a minha mãe e minha irmã estão aqui, mas tinha um presbítero lá em Caçapava, o nome deles era Agenor. Eu estou voltando aí mais ou menos quando eu tinha 11, 12 anos de idade. O irmão Agenor, ele era funcionário, se não me falha a memória, da rede ferroviária, ele era aposentado. E ele ganhou a concessão, depois de aposentado, para plantar, em frente ao quartel de Caçapava, que agora não existe mais aquele espaço, ele tinha um pedaço de terra que deixaram para ele lá, ninguém cuidava, ele pediu para ele plantar mandioca. Ele pediu para plantar mandioca e fez um ranchinho para ele. Esse irmão Agenor, eu me lembro que ele não era muito alfabetizado, mas ele até tinha dificuldade para assinar o nome dele. Mas ele era o tesoureiro do meu pai quando meu pai foi pastor em Caçapava. Esse irmão Agenor, ele não faltava culto. Ele vinha da casa dele a pé e ele tinha um problema de saúde. A igreja, quando estava construindo lá em Caçapava, um sol quente danado. O irmão Agenor, ele arrancava as mandiocas lá do terreno dele, ele cozinhava elas num fogão de lenha, no chão da sua chácara, numa lata dessas grandes, é lata grande. Ele preparava umas mandioca cozida e levava para os obreiros que estavam trabalhando na igreja. Ele colocava um chapéuzinho, boné, ainda daquela época os homens só usavam camisa de botão, ia de calça. Ele saía de lá e ia até aonde os irmãos estavam da igreja para abençoar, para ajudar. A educação do irmão Agenor é um negócio assim, fora da curva. Um homem simples, mas que quando se tratava de culto, pensa num homem que ia alinhado, respeitoso, honesto, dizimista fiel, trabalhador, impossível de chegar na igreja e ver um cisco e não pegar. Impossível de ter uma palavra de desrespeito. Impossível pensar no irmão Agenor trazendo um tipo de pontinha de tristeza para o pastor. Que respeitava senhoras, crianças, jovens, respeitava todo mundo. O dia que esse irmão faleceu, a igreja chorou. Jamais um outro Agenor se levantou.
Eu estou com 56 e me lembro disso dos meus 10 para 11 anos. E na minha turma, que quando a gente encontra, fala, irmão Genor, falou, que saudade. Você não acha nada para falar. Crente, irmão, sabe o camarada que aceitou Jesus e disse assim, até aqui eu fui esse, daqui para aqui eu sou outro homem? Esse é o irmão Genor. É o que o texto está falando. O texto diz que a boa reputação vale mais que grandes riquezas, e ser estimado é melhor que prata e ouro. Coisa boa é as pessoas poderem falar coisas boas da gente. Não significa que nós vamos agradar a todos, mas se você anda nos princípios e valores de Deus, ninguém vai poder falar da sua reputação. O rico, verso 2, e o pobre se encontram. A todos o Senhor os fez. Aqui, querido, é uma lição para nós. O que é comum para o rico e para o pobre? Quem fez ambos foi o Senhor. E para Deus não há nenhum tipo de estrutura de divisão. Deus preferir alguém pelo que tem em demérito daquele que não tem. Podemos julgar algumas pessoas que têm as suas posses, até porque elas não são cristãs. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão ou para a irmã. Não significa que uma pessoa que não é cristã, que ela não mereça o que ela tem. Eu conheço pessoas que não são cristãs, mas fazem mais bondade do que cristão faz. Eu conheço pessoas que não são cristãs, mas até hoje não faltaram com respeito comigo. E eu conheço cristãos que faltam com respeito comigo. Eu conheço pessoas que são de outras religiões e não são desonestas, e não são mentirosas, e que não são sonegadores de impostos, e que não são homens mulherengos, e que respeitam. Quer dizer que porque ela não serve e ela tem, Deus então tem uma preferência? Não, não é isso. Eu já dei exemplos aqui, irmãos. Tem pessoas que não são desta igreja, não congregam, não servem ao Senhor, mas são, em matéria de alguns princípios, você não tem ideia. Quando fala comigo é uma coisa assim, eu me constranjo às vezes. Então, às vezes, a gente tem um critério, tipo assim, fulano é rico, fulano tem, mas pode ter sim, trabalhou, é organizado. O senhor deve conhecer pessoas assim? Pessoas que são estudadas e por causa disso é porque Deus as abençoa mais? Não. Tem muito crente preguiçoso, cai na real. Quer a vida fácil, indisciplinado, só faz por segundas intenções. Então esse argumento não cabe, porque o mesmo Deus que construiu o ser humano rico é o mesmo Deus que construiu o pobre. Tem rico orgulhoso, mas tem pobre orgulhoso também. Sim ou não? Está cheio, irmão. Está cheio de gente aí que está colocando um prego no chinelo havaiano e é orgulhoso, soberbo. Então, Deus não faz distinção de pessoas. Não faz. Tanto é que na passagem do templo, a viúva pobre e os demais, ele distinguiu bem, falou, esses aqui tinham e não fizeram com o coração, fizeram o que sobrou. Essa aqui não tinha e fez. Ele distingue muito bem. Deus não tem problema, e a riqueza não é pecado. Tomara que você seja rico em nome de Jesus, para abençoar a gente também. Deus não tem esse problema. Verso 3 e verso 4, e acredito que eu vou ter que parar aqui essa noite, mas semana que vem pega fogo. Ah, você não falta semana que vem não. Verso 3 e 4. O prudente antevê o perigo e toma precauções. Aqui, em algumas Bíblias, fala ingênuo. Em outras, fala simples. Em outras, já fala iníquos. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. E você diz amém. Amém. Oh, glória, que coisa boa, né? Coisa boa isso aí. Que coisa interessante. Gente prudente, ele antevê o perigo e toma precauções. Bom, não existe
nenhum tipo de sabedoria na falta de prudência, né? Então, pessoas prudentes, elas se anteveem e até escutam. Então, elas não vão por esse caminho. E não existe pessoa sábia que seja imprudente. É o contrário, só vai ter sábio prudente. Então, por exemplo, você diz assim, olha, vamos dar um exemplo do mundo, né? Não se pode dirigir alcoolizado. Quem dirige alcoolizado é imprudente. Sim ou não? É imprudente. Ah, mas fulano era médico. Grande coisa. Fulano era engenheiro, era médico, era policial. Não é isso. É o fato dele não ter sido prudente, ter bebido e causado, ou poder causar um tipo de estrago. Então, não tem sabedoria, não existe pessoa sábia quando a pessoa não é prudente. Então, quando uma mãe dá um conselho, filho, não faça, não vá, não diga assim, o pai fala, e eu ignoro, não há prudência. O que a gente subentende disso aí? Que pai, mãe, avô, avó são pessoas experimentadas na vida, já passaram por alguns problemas na vida, já caímos em alguns problemas da vida, já quebramos a cara em algumas coisas na vida. Por isso é que ele está dizendo, se afasta, não fala assim, não trate assim, escuta, respeita seu professor, já passou. Tem gente que traz no seu corpo marcas, são experiências que alguns trazem na vida. Mas o sujeito que aqui ele é colocado como ingênuo, ele avança mesmo sem saber. Eu já fui bem complicadinho. Nadar em locais que eu não conhecia. É porque Jesus guardou mesmo. Minha mãe já sapecou eu, já. Mas, irmão, pensa num cara fominha por causa d'água. Até hoje. Ela sabe. Falou, meu Deus do céu, você não vai sair de dentro? Não, deixa aqui um pouco. Mas, irmãos, quantas das vezes ia nadar escondido no Ribeirão, Porto de Areia, e aquela velha história, a última mulher do padre, não sabia se tinha um vergalhão ali embaixo, se tinha um pedaço da ponte que quebrou o concreto e estava lá, se era fundo. Eu já cheguei a mergulhar em alguns lugares que tinha lata aberta, podia ter cortado o pé. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Pessoas que não ouvem, não cedem, não buscam orientações. Vai fazendo. As consequências veem. O número hoje de jovens e adolescentes já viciados no álcool, no cigarro, vai fazendo o que os outros fazem, tudo Maria vai com as outras. Aí, um dia, começa a ter as consequências de problema de pulmão, e etc, e etc. O que o texto está nos dizendo é que pessoas aqui que desrespeitam a prudência, faz sem pensar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantas consequências ruins chegam para algumas pessoas por causa de não parar para pensar no que está falando e no que está fazendo? Quantas vezes eu olho e falo assim, meu Deus do céu, é questão de tempo para se ferir, machucar e voltar com o corpo todo atrapalhado, e aí vai ter que viver com o que plantou. Quantas pessoas vão avançando pela imprudência? O que eu já assisti de velórios, de show, chorando na beira do caixão pelo pai e pela mãe, mas que quando o pai, a mãe, a avó estava vivo, tratava igual. Chegou a tua colheita, filho. Eu já contei isso aqui, que num velório, estava um filho lá dando show na hora do velório.
Deus tomou um vaso no velório e disse assim: homem, levei eu a minha serva, para que eu pudesse tratar contigo. Não tratei antes por causa das orações dela. Gente que vai avançando e não freia. A imprudência, a humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Olha que coisa fantástica, né? Aqui o sábio, óbvio, é o que é prudente. E ele se distingue do tolo porque ele cede, ele ouve, ele para. Tem coisas na vida, irmão, que a gente até pensou errado e foi fazer errado. Talvez seja só eu. Mas no meio do caminho, a prudência falou: vai mesmo? Aí dá meia volta, vou ver e volto com cara de lambão. Ainda bem. Isso é gente que ouve, é prudência. Mas o tolo, que é chamado de simples aqui, ele é imaturo. Eu não consigo entender essa nova droga que está aí, que a pessoa usa uma vez e 90% vai morrer na hora. Está todo mundo falando, todo mundo sabe que a cocaína é ruim, que as drogas são ruins, mas tem gente fazendo. Prudentes recuam diante do mal e das suas possibilidades. Eu sempre gosto de pensar assim: o que eu vou fazer, Jesus aprova? A decisão que eu estou tomando, Jesus tomaria? Se ele não tomaria, se ele não aprova, esquece. Imaturos saem do seu caminho para se envolver com o mal. Quando a gente não tem decisão na vida, quando a gente é imaturo, a turma vai oferecer bobagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já fui adolescente, já fui jovem. E eu recebi muitas propostas para fumar maconha, para cheirar cocaína, para fazer coisa errada. Mas se você não tem isso aqui resolvido no teu coração, não vem dizer que a turma fez a cabeça, não. Eu estou para ver alguém pegar o martelo e colocar assim: dá uma martelada que eu quero sentir para ver qual que é. Isso não faz, né? Lavar um tanque de roupa não quer. Estudar não quer seguir no caminho errado. Imaturidade. Imaturidade. Então as pessoas vão naquilo que o seu coração quer. Tem muita coisa que a gente não gosta agora, mas vai trazer saúde para a gente ali na frente. O caminho para a boa vida, para a riqueza, para a honra e uma vida abençoada, a humildade, é o temor a Deus. Em Provérbios, capítulo 7, tem um exemplo, e a gente já leu isso aí, não vamos ler agora, que fala do simples, do simplório, que ele vê a mulher promíscua, a prostituta, nós estudamos isso, e ela o chama e ele vai. Mas a pessoa prudente faz o quê? Vou nada. José, vou nada. O simples que ele fala aqui é aquele que não mede as consequências. É aquele que vai fazendo e vai chegar. O resultado é a punição pela transgressão que ele cometeu, e eu parei aqui essa noite. O simples que ele fala aqui, quando ele fala simples, não é da pessoa simples. Aqui ele está falando da pessoa que é imprudente. O simples colocado aqui é diferente do simples que a gente trata com simplicidade. É de imprudência. Irmãos, vamos lá. Eu sei que um grupo de amigos meus bebem e vão para a praia junto e me convidam para ir com eles no carro. Você vai? Eu sei que alguns amigos usam droga, já cansei de vê-los, e eles falam: nós vamos fazer uma viagem, vamos aqui para o sul de Minas, vamos com a gente no carro. Eu sei que os caras são da pá virada. Você vai? Não, você foi porque você quis. Você assumiu. Se no meio do caminho parado é ruim, você assumiu as consequências. Você foi, você sabia disso. Agora, a Bíblia fala que o camarada que é prudente, ele teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor vai receber dele honra, riqueza, humildade, e vai ser uma vida gloriosa. O temor do Senhor, irmão, nunca traz mal. Pode chamar você de antiquado, de véia, de velho. Ah, você se veste igual. Tem problema. Tem problema. É meu, está limpinho, não te devo nada. Vai cuidar da sua vida. Ah, melhor estar assim do que ficar com essa aparência que você está aí. O que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 4 é exatamente isso.
O que a gente aprende com o apóstolo Paulo, ele fala isso de uma maneira muito clássica. Todas as coisas eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Você nunca vai ver uma pessoa que tem o Espírito Santo, não precisa falar para ele, dar uma olhadinha no que ele está vivendo, o que ele está fazendo, a roupa, o linguajar, o comportamento, e muito menos para estar em alguns ambientes. Tem gente tendo que dar explicações aí, porque foi num negócio que diz que é show, lá no Rio de Janeiro, e está tendo que explicar como que, como crente, ministro está fazendo no lugar daquele lá. É consequência, né? Vai perder o cargo. Por quê? Porque, né, meu irmão? Você não quis viver isso? Viva, agora colha sobre isso. A prudência atrai. E eu vou dizer uma coisa, irmão, Deus nos surpreende todos os dias. Prepare-se para viver uma vida de temor a Deus, que Deus coloca. Eu tenho vivido nesses últimos dias, apesar de ter muitas coisas, eu recebi algumas palavras na vida que eu achava assim serem impossíveis. Então, só a Fernanda sabe, então eu tenho recebido algumas coisas do tipo assim: eu preciso que você esteja aqui para falar comigo, para dizer o que eu devo fazer. E não são pessoas simples. Eu preciso que você me diga se você aprova ou não aprova. E alguns anos atrás eu tenho recebido palavras de Deus dizendo assim: te colocarei no meio dos príncipes. Faz todo sentido andar no temor do Senhor. Ande no temor do Senhor. Deus vai te honrar, você vai ser bem-sucedido, teu nome será mantido e o Senhor te cobrirá de honra. Amém? Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus e vamos